Toda criança deve crescer cercada de carinho, segurança, compreensão. O cuidado na primeira infância é essencial. O lugar dos pequenos é com a família e, no mundo ideal, os filhos jamais deveriam ficar longe dos pais. Amor a Joana d'Arc sempre teve de sobra pelos 3 filhos, só que as circunstâncias da vida levaram a um afastamento. Depois de se separar do marido, que era alcoólatra, ela deixou a fazenda onde morava, no interior de São Paulo, e decidiu começar do zero. Foi em busca de trabalho na cidade grande. Para fazer uma das entrevistas de emprego, precisou dormir fora de casa. Pediu que o ex-companheiro olhasse as crianças, mas ele acabou denunciando Joana d'Arc por abandono do lar e conseguiu na justiça a guarda dos 2 filhos mais velhos. No porta-retrato, uma das poucas lembranças do caçula ainda bebê. Foi justamente nesta época, sem condições de se sustentar, que Joana d'Arc procurou ajuda e chegou a ouvir da funcionária de um abrigo que o melhor era entregar o menino para a adoção. Quando eu cheguei lá, com ele nos braços, falei, olha, eu precisava de apoio, eu separei tudo. Olha, existe uma solução para você. Você coloca ele para adoção porque ele é um menino que é o perfil que toda família quer. Aí eu falei assim, eu já perdi 2, né? Eu já tô sem os 2 mais velhos. Ela falou assim, não, mas você é jovem, você forma outra família. Aí eu saí de lá chorando. Aí chegou uma senhora e falou, o que foi, filha? O que aconteceu com você? Você tá doente? É o bebê que tá doente? Eu falei, não. Aí expliquei a situação para ela falou para mim assim, não, mas você pode pedir um abrigo temporário no lar dos meninos, existe esse tipo de coisa. Eu já passei por isso quando eu fiquei viúva e tal. Desde o final da década de 50, o Lar dos Meninos, em Presidente Prudente, realiza trabalhos sociais. Lá, há exatos 20 anos, Joana d'Arc conseguiu uma família temporária para João Vitor. A Leni e o esposo, eles foram a mãe que eu já tinha perdido, né? E que ficaram com ele para mim. Porque se minha mãe fosse viva, talvez ela ficaria, me daria esse apoio. Mas como minha mãe era falecida, então ela, nesse caso, ela substituiu a minha mãe, porque ela ficou com ele para mim durante esse tempo, né? E cuidou bem, né? As dificuldades foram superadas. Anos mais tarde, Joana d'Arc virou servidora pública e voltou a viver com o filho mais novo. Para João Vitor, que ficou com os pais postiços por um tempo, ter esse suporte foi essencial na formação dele. Sempre bom ter alguém presente, uma figura paterna, materna, mesmo que não seja realmente o pai, mas é muito bom para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento pessoal, como ser humano. Projetos de famílias acolhedoras existem informalmente há muitos anos no país, mas apenas em 2009 foram instituídos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Neste tipo de acolhimento, voluntários se dispõem a ficar com meninos e meninas que tiveram algum tipo de direito violado. Eles oferecem temporariamente todo o suporte necessário para uma vida digna e cheia de garantias. Isso evita, por exemplo, que os menores sejam encaminhados a instituições e, em último caso, a adoção. A regra geral é manter uma criança ou um adolescente sempre com a sua família natural. Apenas naquelas hipóteses em que a manutenção da família natural não for viável, não for possível, em razão de maus tratos, de ausência de cumprimento das regras do estatuto, por deixar, por exemplo, de levar ou de dar os cuidados necessários a uma criança, aí sim o juiz, e apenas o juiz, pode tirar a criança da sua família natural para colocá-la em acolhimento. E aí existem 2 tipos de acolhimentos diferentes: o acolhimento institucional e o acolhimento familiar. A família acolhedora, ela oferece mais acolhimento, sendo um pouco repetitiva, porque ela replica a ideia de família e, portanto, nesse sentido, ela está mais próxima da nossa realidade, dessa parte emocional da criança. Então, a gente deveria, sim, estimular
que, sendo necessário o acolhimento, esse se dê preferencialmente em famílias acolhedoras e, secundariamente, em acolhimento institucional, que tem um traço um pouco mais despersonalizado. Então, sim, já tem estudos bons que mostram uma maior vantagem nos direitos da criança quando se adota a família acolhedora. Hoje, o Lar dos Meninos, aquele da história da Joana d'Arc, atende a pessoas de 0 a 18 anos que têm acompanhamento constante. O objetivo é sempre que a criança reintegre em sua família. Então, a partir do momento que aquela equipe técnica, que é um assistente social, um psicólogo, começa a acompanhar essa criança, também começa a acompanhar esse núcleo familiar, né? Identificar quais fatores que levaram a essa desproteção, a essa violação de direito. Então, começam os encaminhamentos, né? Então, se a família foi por uma situação da dependência química, se foi uma negligência, quais foram os motivos. Então, fazer todos os encaminhamentos, isso não só o serviço de acolhimento, mas todos os serviços da rede de proteção no município, saúde, educação. Então, começa todo, né, um apoio para que essa família se reorganize, né, passa a entender o que levou àquela violação de direito e muda essa situação. É a partir do amor, da atenção, do carinho, do cuidado que a família acolhedora oferece para essa criança ou adolescente, é com que ele vai conseguir se desenvolver. É a partir dali que ele vai conseguir criar um vínculo de confiança com essa família, né? E assim a gente consegue fazer as intervenções necessárias. Neste caso, a paternidade e a maternidade podem até ser temporárias. Mas Sueli e Osmar garantem que o amor é eterno. Há 4 anos, o casal faz parte do projeto. Nesse meio tempo, os dois já receberam 6 crianças. E sempre tem espaço para mais uma. Todas as crianças que a gente acolhe são umas bênçãos de Deus em nossas vidas. E elas preenchem nossos corações. Do mesmo jeito que a gente cuidava do nosso filho, nós cuida deles. Dando amor, carinho. Se nós vai sair, nós leva. É muito bom, é muito gratificante mesmo. É como se você estivesse cuidando de um filho seu. Ser família acolhedora não é simples. O voluntário precisa passar por capacitação. E todos os integrantes do lar devem estar de acordo com a missão. Quando os pais da Ianca contaram a novidade, deixaram a adolescente tensa. Pensei, vai vir uma criança e vai roubar meu lugar. Mas depois eu acostumei. A dedicação está nos pequenos gestos, no berço arrumado, no lanche prontinho na mesa. Hoje, 3 crianças de diferentes idades são acolhidas na casa. Pensa que o primeiro contato foi fácil? O primeiro dia de acolhimento foi, assim, de aflição, mas de muita alegria também, porque a gente já tinha desacostumado como tratar um bebê, né? Porque os filhos já estavam adultos, já estavam grandes. A gente teve que relembrar tudo aquilo que a gente fazia com eles quando era bebê e transferir isso para esse acolhimento dessa bebezinha que chegou. Então, quer dizer, foi, assim, gratificante a gente retornar no tempo, transmitindo aquele amor que nós transmitimos para o nosso filho, para esse bebê que tinha chegado aqui no acolhimento aqui em casa. Até o emprego, a Kátia deixou para cuidar da criançada. Ela já prepara o psicológico para quando for a hora de dar tchau às meninas. Então, quando as crianças forem embora, a gente já estamos preparando, né, o coração, né, porque a gente é humano, né, a gente já ama como se fossem nossos filhos, né, mas a nossa parte a gente está fazendo de acolher no momento, né, dar um amor, carinho, né, que lá na frente eles sejam uma pessoa estruturada na vida, né, que teve um lar acolhedor, né, uma família, né. A família acolhedora precisa mesmo ter essa consciência. Deve saber que, neste caso, o amor não pode representar posse. É que tudo aqui é bem diferente de um processo de adoção. Na adoção, eu tenho um projeto de família. Eu adoto porque eu quero ter mais um filho. No acolhimento, eu acolho para exercer uma função social. Então, são papéis muito diferentes, que é importante que as famílias entendam para diferenciar, sabe? Então, eu não vou acolher uma criança porque eu quero ter um filho. Eu vou acolher para exercer uma função social. É fazer o bem sem olhar a quem. E sabendo que, no meio do caminho, todo mundo é beneficiado. De fato, eu acredito muito nisso. E o que eu acho mais legal é que não é uma família ajudando uma criança. Porque, na verdade, é uma família ajudando outra família.
Então, uma família está em um momento de crise, não consegue cuidar dos seus filhos e precisa de ajuda. Então, uma outra família vem para ajudar. Isso é muito bacana. A gente fala que a família acolhedora só consegue acolher uma criança quando ela acolhe a sua história. E acolher a sua história é acolher também a sua família biológica. O acolhimento familiar é política social em vários estados brasileiros. No Distrito Federal, uma lei garantindo esse tipo de contato temporário com menores de 0 a 6 anos foi sancionada em janeiro. As regras para participar incluem não ter vínculo ou parentesco com a criança em processo de acolhimento, não estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção, ter moradia fixa no DF há pelo menos 2 anos, ter pelo menos 25 anos e não possuir antecedentes criminais. O que as nossas famílias acolhedoras têm em comum é um interesse, de uma maneira geral, são pessoas que já estavam, de alguma maneira, investidas nessa questão de um trabalho voltado para a cidadania, né, de um comprometimento com alguma causa social. Então, são pessoas que, de alguma maneira, já tinham esse percurso. Todas as configurações familiares são bem-vindas, mas o importante aqui é que o acolhedor tenha uma rede de apoio. Um provérbio que a gente usa muito é que existe uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Então, a configuração familiar em si não importa, mas a rede de apoio é importante. A gente quer proporcionar para uma criança um momento de afeto e segurança no meio de uma tempestade que ela está vivendo. Casados há 30 anos, seu Luiz e Dona Lloyd viram os filhos crescerem. Agora torcem pela chegada dos netos. Mas enquanto eles não vêm, treinam com um recém-nascido. Esta é a segunda vez que recebem uma criança em casa. É uma criança, mas você não vê ali só uma criança, você vê gerações, porque essa criança vai crescer. Essa criança vai gerar, não é? Essa criança vai ter descendência. Então, você pensar assim na criança como, né, uma geração, é muito gratificante você fazer parte da história dela. E esse projeto proporciona isso a gente, né? Um período que ela realmente precisa e a gente tem à disposição espaço na sua casa, espaço no seu coração, né? Espaço no seu tempo. Então, por que não doar para essa criança esse tempo e fazer parte da vida dela? Mais que amar, eles aprenderam a multiplicar. Dão hoje a atenção que receberam no passado, quando também, de alguma forma, foram acolhidos. Nós fomos acolhidos por pessoas que acreditaram em nós, que talvez nem nós mesmos acreditávamos, mas elas acreditaram, elas investiram em nós, elas trabalharam conosco, elas nos ajudaram. E hoje nós sentimos a responsabilidade de multiplicar esta ideia para outras pessoas e continuar fazendo. Até aqui falamos sobre o acolhimento familiar temporário. Em instantes você vai saber o que fazer para ter de forma definitiva uma criança ou adolescente. O repórter Justiça vai para um rápido intervalo e na volta dá detalhes sobre os processos de adoção no país. Não saia daí. Angélica perdeu as contas de quantas vezes ouviu a mesma pergunta. Como que é ser adotada, Angélica? Fala um pouco sobre isso. E eu sempre digo a mesma coisa porque é muito verdade pra mim. Eu não sei o que é ser filha adotada, eu sei o que é ser filha. A adoção é um ato de amor cercado por frases que com frequência machucam. As pessoas já colocam que o filho que nasceu pela adoção é um filho problemático, é um filho que vai dar trabalho, que é um filho que vai ser uma decepção, como disseram pra minha mãe. Ela vai ser a decepção da vida de vocês. Vocês estão fazendo a maior burrada da vida de vocês, pegando essa menina pra criar. Angélica decidiu retribuir o carinho recebido e seguiu o mesmo caminho, adotando 3 crianças. Os desafios da maternidade são compartilhados nas redes sociais. Ela também escreveu um livro que detalha essa jornada e mostra um novo olhar sobre o processo de adoção. Espero que a história de uma menininha que nasceu para sua família por meio da adoção e se tornou uma mulher determinada e cheia de esperança possa lhe encorajar, emocionar e contagiar, pois essa é a minha história. Mais que um projeto de família, a adoção é uma escolha. E essa foi a decisão da Wilde e do marido. Entramos na fila de adoção em 97. Em 98 nós recebemos nosso filho.
no Augusto, com 4 dias de nascido. E o que eu posso dizer é que o sentimento de recebê-lo em meus braços foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida até aquele momento. O filho tem gratidão pelo lar que encontrou. A parte difícil, no entanto, foi lidar com preconceito fora do ambiente familiar. Me perguntavam quem era minha mãe de verdade e eu tinha que explicar que minha mãe de verdade era minha mãe que me criou, que me alimentava, que me levava para a escola. Mas a minha mãe é tão minha mãe que não tinha outra pessoa para ser a minha mãe. Quem adota transforma vidas, dá à criança e ao adolescente o direito a uma identidade e uma vida mais digna. A criança crescer em convivência de uma família muda absolutamente tudo. Muda o modo como ela aprende, muda o modo como ela se sente cuidada. Então, quantas histórias eu não ouço de crianças que têm vários diagnósticos, né, ali no abrigo, na instituição de acolhimento, e que esses diagnósticos vão caindo por terra, porque o afeto muda tudo, o afeto muda a estrutura do cérebro. Em Indaiatuba, no interior de São Paulo, Rogério passou um bom tempo amadurecendo a ideia de ter um filho do coração. Eu tinha receio, eu tinha dúvidas, insegurança, né? Como eu iria encará-lo, né? Como meu filho, será que eu iria vê-lo? Será que o amor seria o mesmo de um filho biológico? Coisas que, né, passa geralmente pela cabeça da gente. Rogério e Adelisa ficaram 2 anos e meio na fila de adoção até, enfim, conseguir aumentar a família. Esse tempo foi bom para a gente amadurecer a ideia, né? E, assim, foi um tempo longo para nós, apesar de, se comparado com outras comarcas, 2 anos e meio não foi, assim, um tempo tão demorado. Mas para nós que estávamos esperando nosso filho, ansiosos, né? Foi um tempo bem demorado, né, para nós. Adelisa escreveu um livro para inspirar pais e mães que entraram nesta mesma aventura. É um livrinho onde eu conto a nossa história para crianças. O que eu tenho visto é que os pais estão comprando para abordar mesmo esse assunto com seus filhos. Alguns pais, assim, os filhos já estão com 2, 3 anos e nunca tiveram coragem de abordar o assunto com seus filhos. E eles usam o livro, a nossa história, para tocar nesse assunto de maneira natural, de maneira simples, sem tabus, para a criança encarar de maneira natural. Porque a adoção o amor que existe na adoção é uma coisa natural. Filho é filho, não tem diferença. Felipe tem uma rotina agitada, como qualquer criança. Estuda, brinca, viaja, se diverte. Você gosta de passear com seus pais? Você gosta de ter uma família? Sim. Pra onde você gosta de passear? Eu gosto de ir no shopping, ver sorvete. Quem mais? E na casa de quem? Da tia. Você gosta de nadar na piscina na casa da sua tia? André e Ivan são casados há 15 anos. Eles deram um novo lar ao Felipe quando o menino tinha apenas 1 ano e 10 meses. Nós nunca achamos que, por sermos um casal homoafetivo, a gente tinha qualquer tipo de empecilho nesse sentido. E quando nós fomos morar em Maceió, Alagoas, nós demos entrada porque nós conhecemos pessoas que trabalhavam nesse setor, nesse ramo da parte da adoção, que nos orientaram, nos deram o caminho das pedras para fazer todo o processo de adoção dentro da legalidade. E conseguimos realizar o nosso sonho de formar uma família, né? Já são 8 anos de convivência diária. Apesar da pouca idade, Felipe já entende que há vários tipos de família. No fundo, ele sabe muito bem que o que realmente importa é o amor. O Felipe, desde a primeira semana que ele esteve com a gente, já chamava os dois de papais. E o processo de adaptação foi bem tranquilo, né? Na realidade, assim, né? A criança quer amor, né? E a gente fala que quando a gente entra numa fase de adoção, nós não vamos escolher nosso filho. É os filhos que escolhem os pais, né? Um estudo do Conselho Nacional de Justiça sobre adoção e acolhimento revela que entre 2015 e 2020, mais de 10 mil crianças e adolescentes foram adotados no país. Até o fechamento da pesquisa, no ano passado, havia mais de 5 mil crianças à procura de uma nova família e quase 35 mil pretendentes habilitados no Sistema Nacional de Adoção. O primeiro passo para quem deseja adotar é ir até a Vara da Infância e da Juventude com os documentos necessários para se inscrever no Cadastro Nacional.
além de eu manifestar a vontade, vou passar por um curso para entender o que é adoção, eu vou passar também por uma avaliação mesmo do Poder Judiciário para entender se eu tenho realmente condição ou não de adotar. E aqui essa avaliação, ela não é uma avaliação meramente financeira. Bem da verdade, o aspecto financeiro é o que menos importa para a gente. É o aspecto do cuidado mesmo, que essa pessoa ela tem que entender, né? Que esse é um dos grandes problemas que a gente ainda tem. Ela tem que entender que quando uma criança é adotada, eu sempre também gosto de dizer isso, é como se ela tivesse nascido novamente. Alguns pré-requisitos são necessários. A pessoa precisa ser maior de idade. A diferença entre o pretendente e o adotado deve ser de pelo menos 16 anos. A legislação também autoriza a escolha do perfil desejado. É por isso que a conta que citamos no programa não fecha. E mesmo com um número muito maior de candidatos a pais, a lista de meninos e meninas aptos à adoção não zera. Roberta sempre sonhou com a maternidade. Depois de inúmeras tentativas frustradas de inseminação artificial, optou pela adoção. Se eu tivesse num perfil fechado, que é a idade de 0 a 3 anos, eu demoraria muito tempo para adotar. E aí, quando essas crianças viessem a mim, eu teria uma idade muito alta para acompanhar, porque a adoção não é simplesmente adotar, pronto. Tu tem que acompanhar a criança, tu tem que participar em aulas, participar em atividades físicas, brincar, curtir, amar. A advogada alterou o perfil para crianças de até 8 anos e com doenças tratáveis. Isso acelerou o processo de adoção e fez com que ela se tornasse mãe mais rapidamente. Em fevereiro de 2020 me ligaram do estado do Acre, assistente social de lá, dizendo que tinham 4 crianças, que se eu estava ainda com o meu perfil ativo, que se eu aceitava na realidade as crianças. E eu imediatamente não tive dúvidas. E respondi que sim. 4 filhos, 3 meninas e um menino que não nasceram da barriga dela, mas estão constantemente no coração. E aos poucos eles se achegaram perto de mim de uma forma que eu não consigo mais viver sem eles. A aceitação de ser chamada de mãe de imediato foi muito boa. No próximo bloco, a gente continua falando sobre convivência familiar. Você sabe a diferença entre tutela e guarda? É depois do intervalo. Não saia daí. Tão importante quanto ter um lar é se sentir amado, acolhido e protegido. Mostramos até aqui que a convivência familiar pode ser temporária ou permanente. Agora vamos explicar outras medidas como a guarda e a tutela. A situação da guarda ela é absolutamente provisória, ela pode ser alterada a qualquer tempo pelo juiz e ela se dá justamente numa condição de provisoriedade para colocar a criança ou sob a tutela ou sobre a guarda, né? Então, é aquela situação em que alguém precisa cuidar, é o guardião que vai ficar. Na guarda, a convivência é regularizada. O responsável pela criança ou pelo adolescente deve cumprir obrigações atribuídas ao poder familiar. Já em situações em que meninos e meninas ficam órfãos ou quando os pais perdem a autoridade parental, a tutela é a alternativa. Na tutela, a gente tem também a obrigação de administração dos bens do menor e prestação de contas desses bens em juízo. Então, a diferença da tutela está na administração dos bens e também na lista de quem deve ser tutor. É comum encontrar crianças no Brasil criadas por outros familiares. Na cidade goiana de Águas Lindas, Luiz Miguel, de 11 anos, mora com os avós maternos. O que você acha do fato de sua avó ter a sua guarda? Acho bom, que ela sempre me criou. Mãe e pai vivem em outro estado e o menino tem pouco contato com eles. Lucirene conseguiu a guarda do neto logo nos primeiros meses de vida. É o segundo filho da gente, né? Que a gente cria e é um amor muito forte. E a gente se dá muito bem, ele aqui em casa com todo mundo. Nem só de um, nem só do outro. Cuidar do filho é responsabilidade dos pais. É por isso que é cada vez mais comum ex-casais optarem pela guarda compartilhada. Não é porque eles não vivem mais juntos que deixaram de ser uma família. Filho é um laço eterno
E esse tipo de convivência pode ser a melhor forma de garantir o bem-estar da criança e do adolescente no momento da separação. Pensando na criança, é que essas duas partes deveriam seguir por toda a separação e guarda compartilhada. E é o grande desafio do ser humano, é deixar o seu ego de lado, as suas dores, pode ser de uma traição, pode ser porque não deu certo, pode ser a culpa, né? É deixar as suas dores pessoais de lado para focar naquele que é mais vulnerável, que são as crianças. Em Uberlândia, Minas Gerais, nem passa pela cabeça do Alexandre encontrar o filho, Paulo José, apenas a cada 15 dias. A guarda da criança é compartilhada. É assim que a gente pode cuidar da educação, da saúde, da higiene. É assim que a gente transmite valores e compartilha sentimentos e afetos que são fundamentais para o desenvolvimento e para a formação da criança. As imagens falam por si só. Pai e filho estão juntos em todos os momentos, nas brincadeiras, no estudo, nas refeições, na leitura diária, na igreja. Eu quero convidar agora ao final o Paulo José, que sem ele, nem a guarda compartilhada e nem a minha vida e a minha história teria nenhum sentido. Vem cá, Paulo José. Te amo, pai. Também te amo, meu amor. Pais e mães que participam de forma igualitária dos desenvolvimentos social, psicológico e educacional dos filhos e têm uma convivência amigável, criam, mesmo que separados, crianças saudáveis. Ambos têm a responsabilidade, continuam com a responsabilidade dos cuidados físicos, materiais, educacionais, médicos, então. Ou seja, ambos decidem as coisas em prol dessa criança junto. E é claro que isso é muito benéfico para a criança, independente de quantos dias vai passar com a mãe ou com o pai. Convivência não é receita de bolo. Cada família vive de um jeito diferente. Aos poucos, a sociedade transforma o olhar sobre as relações de parentalidade. Quem nunca ouviu alguém dizer, por exemplo, que teve uma mãe de criação ou um padrasto considerado o segundo pai? A gente expande a ideia de que mais de uma pessoa pode ser e pode funcionar, né, pode atuar como pai ou mãe daquela pessoa. E uma vez reconhecida a multiparentalidade, a certidão de nascimento, o registro civil de nascimento vai refletir essa realidade. E ali vai ser anotado para todos os fins legais, direitos e deveres que a pessoa, quais são ali o conjunto de pais e ou mães que a pessoa vai ter. Nas certidões de nascimento do Levi e da Raquel constam os nomes dos pais biológicos e do pai de criação. Embora quem me criou seja meu pai socioafetivo, eu ainda tenho um vínculo sanguíneo com meu pai biológico. Então os dois são importantes para mim. Eu ficava muito triste quando a gente ia viajar ou quando a gente tinha que fazer uma coisa que precisava da autorização do pai, porque ele nunca podia agir como se ele realmente fosse meu pai. Sempre tinha que ter autorização da minha mãe, ou ela fazer uma autorização para autorizar ele como se ele não fizesse parte da minha vida. Mais do que um documento, um reconhecimento e uma prova de amor. Não basta ser pai, tem que participar, né? Então é por isso que essa importância de estar registrado como pai. Não só no dia a dia, mas também na documentação. A conquista é de todos, mas essa nova concepção de família também é marcada por desafios. Formulário nenhum tem o nome de dois pais, né? Muitas vezes a gente se depara com esse problema, até em órgãos públicos, na hora de fazer a identidade deles, por exemplo, foi novidade para todo mundo, né? O pessoal na hora não sabia como colocar o nome dos dois pais, aí eles levantaram, foram conversar, aí ficou um mostrando para o outro, foi constrangedor. Em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, um caso de multiparentalidade um pouco diferente. Por 14 anos, Neiva foi a companheira da mãe biológica da Érica. O relacionamento terminou e a empresária procurou uma advogada para saber se era possível cuidar da menina. Como a relação das duas sempre foi extremamente forte, a mãe biológica da Érica acabou por se afastar do lar, seguir sua vida, as duas continuavam se comunicando, mas a menina resolveu que queria ficar com a mãe socioafetiva. E observem esses contextos e que muitas vezes nós não conseguimos chegar no ponto onde a criança é ouvida, o adolescente é ouvido. E aquilo era nítido para Érica.
o quanto ela gostaria e precisava daquele reconhecimento da outra mãe. Neiva conseguiu a guarda e, de quebra, o reconhecimento como mãe socioafetiva. Na primeira vez, eu assisti ela nascendo. Daí agora estava o pai e a mãe assistindo ela nascer no documento ou com o meu nome também, sabe? Era mais uma vez, ou pela segunda vez, eu estava tendo uma filha. E agora, com o Cândido junto, com o meu nome junto. Érica ganhou mais um sobrenome e sente orgulho de ter um pai e 2 mães. Claro que eu já sentia que eu era filha, né? Mas com isso tudo eu sinto que eu pertenço mais agora. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! you.